Pessoal, então estamos de volta aqui para continuar com a nossa aula sobre relações hídricas. Então, nessa segunda parte da aula, a gente vai falar sobre perdas de água. Tá? A gente veio falando sobre absorção, transporte de água na planta, né? O movimento desde a raiz até chegar na folha. E agora nós vamos nos ater basicamente ao processo de perdas e o controle das perdas de água em plantas, certo? Então, nós damos um nome de perdas de água, né? O processo é chamado de transpiração. Tá? Perdas de água pelas plantas em função de uma diferença de potencial hídrico entre o contínuo planta e atmosfera, certo? Essa transpiração, ou seja, a perda de água pelas plantas, ela ocorre, tá? Basicamente via estomática. Então, a transpiração estomática é o movimento de vapor de água através do poro estomático, ao redor de 90% das perdas de água de uma planta. Nós temos ainda a transpiração cuticular, que é aquela água, o vapor de água que pode passar eventualmente através da cutícula, principalmente em plantas com cutícula menos espessa, tá? E a transpiração lenticelar. Aqui vocês têm a imagem das lenticelas, né? Elas são poros que nós temos em regiões de caule, normalmente, tá? Que também podem apresentar perdas de água. Tá? Nós vamos nos ater, enquanto aula aqui, basicamente a transpiração via estomática. Tranquilo? Pois bem, nós costumamos dizer que a transpiração é considerada como um processo biofísico. Por que biofísico? Porque ele não depende apenas da planta, e sim da interação da planta com o ambiente que a circunda, certo? Então, se nós pudéssemos definir, né, ou calcular a transpiração, o que nós teríamos aqui? Ó? Na parte de cima, pressão de vapor da folha, né, PV da folha, menos a pressão de vapor do ar. Tá? Se a gente tirar, né, um do outro aqui, nós temos o déficit de pressão de vapor, que nós vimos na primeira parte dessa aula, que é a diferença de pressão de vapor entre folha e o ar, certo? Isso é um aspecto físico, né? E aí nós temos o déficit de pressão de vapor dividido pelas resistências à passagem desse vapor de água, certo? Aqui nós temos a resistência do ar, que também é um elemento físico da transpiração, e a resistência da planta, que é uma resistência, então, biológica, que é o que nós vamos estudar a partir de agora, essas duas resistências, tranquilo? Então, a transpiração, primeiro, ela depende do gradiente de pressão de vapor, que vocês veem aqui na parte de cima, e segundo, das resistências que estão presentes, né, que podem proporcionar uma maior transpiração, uma menor transpiração. Pela dedução matemática aqui, né, vocês percebem que quanto maior a resistência à passagem do vapor de água, menor vai ser a transpiração e vice-versa. Bem, pessoal, então aqui ó, o que vocês têm? Resistências a serem vencidas por uma molécula de água no interior da folha até atingir a atmosfera. Tá? Então vocês vão lembrar da lei de Ohm, lá da física, né? Que vocês têm o símbolo para resistência. Então todos os pontos onde vocês veem essa representação são locais onde pode ter algum tipo de resistência à passagem no vapor de água. Aqui embaixo vocês têm a chamada resistência do mesofilo, ou a resistência dos espaços intercelulares. Tá? Essa resistência ela diz respeito à conformação das células do mesofilo, ou seja, se as células do mesofilo são bastante justapostas, ou seja, existem poucos espaços entre si, vai existir maior dificuldade no vapor de água se deslocar entre essas células, ok? Logo aqui em cima vocês têm a principal das resistências, né? Que é a resistência estomática. Essa resistência é maior se o estômago está fechado, essa resistência é menor ou nula se o estômago está aberto, certo? Ainda aqui na planta nós temos a resistência das células da epiderme e cutícula, tá? Então imaginem vocês que o poro estomático está fechado, tá? Vou usar minha caneta aqui, ó, para fechar esse poro estomático, certo? Se o poro estomático está fechado, né, a rota para o vapor d'água sair seria dar um jeito de atravessar as células da epiderme. Então existe uma resistência de parede de membranas aqui e uma resistência adicional que é a resistência da cutícula.
Lembrando que a cutícula é uma camada serosa que recobre as folhas em maior ou menor intensidade. Então, essa resistência vai ser maior em plantas com bastante deposição de cutícula e essa resistência vai ser menor em plantas com menos deposição de cutícula. Tudo bem? Agora eu vou apagar meu rabisco aqui. Seguimos em frente. Ainda na parte externa da folha, então aqui como um componente da atmosfera, nós temos a chamada resistência da camada limite ou da camada limítrofe do ar. O que significa essa resistência? Imaginem vocês que o vapor da água transpirado, né, se difunde e o primeiro local onde esse vapor de água vai se concentrar é a região ao redor da folha, né? Então imaginem vocês vários estômatos na folha, todos eles difundindo vapor de água, e nós vamos ter uma concentração de vapor, uma camada de vapor de água ao redor da superfície foliar, certo? Nós chamamos essa camada de vapor de água de camada limítrofe ou de camada limite, tá? Então, é uma região de maior concentração de vapor de água. E aí, vocês vão concordar comigo que a presença desse filme de vapor ao redor da folha, ele impede mais vapor da água de se difundir para a atmosfera, por mais seca que a atmosfera ao redor esteja, certo? Então, essa é a chamada resistência da camada limítrofe ou da camada limite. Tranquilo? Isso vai explicar para nós, por exemplo, por que num dia ventoso, né, bastante vento, as plantas perdem mais água. Você pode até observar isso numa roupa que você está colocando para secar no varal. Tá? O que acontece quando está ventando? O vento constantemente retira a camada limítrofe do ar, ou seja, aquela camada de vapor d'água ao redor da folha. Se ela retira essa água, né, mais água é perdida de maneira mais fácil, né, pela transpiração através da folha. Vejam aqui na figura ao lado. Ó. Fluxo transpiratório, ou seja, perda de vapor de água, numa planta que tem o ar parado ao seu redor, ou seja, fluxo limitado pela resistência da camada limítrofe. E aqui o fluxo transpiratório da planta submetido a uma condição de ar em movimento, ou seja, do vento, certo? Retirando essa resistência à passagem de vapor. Bem, aqui falando um pouco das resistências internas, a resistência do mesofilo, tá? Ou seja, diz respeito à composição, à estrutura, né, das células dentro do mesofilo foliar. Tá? Aqui nós temos folhas com anatomia homobárica e heterobárica. O que é isso? Né? São folhas que podem ter bolsões de ar com pressão diferente em diferentes locais dentro da planta. Nós chamamos isso de pressão heterobárica. Então, vocês podem observar isso nesse corte transversal de folha aqui, na parte de cima. Observem que não tem um espaço contínuo no decorrer das camadas da folha. Você tem bolsões de ar, e esses bolsões podem apresentar pressão de vapor diferente entre si, porque não há um fluxo contínuo para a difusão do vapor de água. Então, nós chamamos que essa folha é uma folha com anatomia heterobárica. Essa folha apresenta maior resistência à passagem de vapor no seu interior. E aqui, logo abaixo, nós temos uma folha com anatomia homobárica. Percebam que existe um contínuo bastante grande de ar, né, o espaço vazio entre a folha, aqui, ó, de uma epiderme até chegar aqui nas células guarda, né, da epiderme inferior. Nós chamamos então que essa folha é uma folha com anatomia homobárica, que apresenta menos resistência à passagem do vapor que sai das células do mesofilo até chegar no poro estomático, ok? Bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os estômatos. Tá? Os estômatos são conjuntos de células epidérmicas diferenciadas. Tá? Cada estômato é composto por um par de células guarda, ou seja, 2 células guarda, e algumas células subsidiárias que estão intimamente relacionadas a ela também, né, na epiderme foliar. Nós chamamos tudo isso de complexo estomático. Tá? Então, olhando de lado aqui, ó,
vocês veem a região da epiderme, tá? As células subsidiárias, aqui os dois, o poro estomático, que nós chamamos de ostíolo, as duas células guarda. Aqui embaixo vocês têm as células do mesofilo, tá? E o que nós tratamos na primeira parte da aula, né? Que é a câmara subestomática, que é um espaço poroso, né? Para onde evapora a água. Tudo bem? Bom, quando os estômatos estão abertos, tá? Nós temos um aumento bastante grande na superfície específica para trocas gasosas da folha. O que são as trocas gasosas? Nós temos como trocas gasosas a saída de vapor de água e a entrada de dióxido de carbono, ou CO2, né, para dentro das células. Aí essas são as trocas gasosas. Imaginem vocês que se os estômatos estivessem fechados, tá, as trocas gasosas da folha iam ficar basicamente por conta das células da epiderme inferior e superior. Quando o estômato está aberto, como vocês veem aqui, ó, tá, todas as células do mesofilo que estão em contato com a câmara subestomática, tá, têm a possibilidade de proporcionar trocas gasosas, seja perdendo vapor de água, seja absorvendo CO2 para fotossíntese, certo? Dessa forma, nós podemos dizer que o controle da abertura estomática ele liga dois processos de extrema importância, que é a transpiração e a fotossíntese foliar. Tá? E aí nós dizemos que a planta sempre está num dilema. Se ela abre os seus estômatos para fazer fotossíntese, ela fatalmente perde água. Mas, se ela fecha os estômatos para evitar as perdas de água, fatalmente ela vai estar prejudicando a fotossíntese. Esse é o grande dilema que as plantas apresentam com relação ao ambiente, certo? A planta que consegue gerenciar suas trocas gasosas de maneira eficiente, consegue fazer fotossíntese a taxas adequadas, perdendo o mínimo de água. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a anatomia das células guarda. Então, essas células são células diferenciadas em anatomia e também em metabolismo. Tá? Anatomicamente, essas células guarda apresentam padrões de espessamento de parede celular diferenciado. Aqui vocês veem uma célula guarda de dicotiledônea, com maior espessamento de parede celular na sua porção interna. E aqui, as células guarda de monocotiledôneas, com um padrão de espessamento na parte interna em ambos os lados, formando os chamados halteres. Qual que é a importância desse espessamento de parede celular? Quando a célula guarda aumenta a sua pressão de turgor, tá? Esse diferencial de espessamento de parede faz com que ela não se estenda, não se distenda de maneira uniforme, fazendo com que surja, né, na sua porção interna o ostíolo ou poro estomático. Ok? Bom, com relação à distribuição dos estômatos dentro na superfície da folha, nós temos três tipos de plantas. Plantas anfiestomáticas são plantas que têm estômatos nas duas porções, né? Tanto na porção abaxial quanto na porção adaxial da folha, nas duas superfícies. São espécies típicas de regiões úmidas. Plantas com a característica de serem hipoestomáticas, elas só vão apresentar estômatos na parte de baixo da sua planta. São plantas típicas da folha, perdão. São plantas típicas de regiões áridas, tá? E o fato delas apresentarem estômatos apenas na parte de baixo facilita a economia de água, né? Considerando que os estômatos da parte de cima da folha estariam muito suscetíveis a perdas de água por estar em contato direto, né, com os raios solares. E as folhas epiestomáticas, né, cuja maioria dos estômatos estão na parte de cima, ou seja, na superfície adaxial da folha. A gente vai observar isso aí principalmente em plantas aquáticas flutuantes, como a Vitória regia, certo? Bom, ainda falando das diferenciações da célula guarda, elas são as únicas células da epiderme que possuem cloroplasto. Tá? Se a gente for fazer uma avaliação das células da epiderme, ele é um tecido simples, é uma camada simples de célula, que são células transparentes, certo? Exceto os cloroplastos. Vocês podem observar na imagem aí, né? Pela diferença de coloração,
células guardas possuem cloroplasto, logo elas apresentam potencial para realizar fotossíntese. Tudo bem? Bom, essa figura sempre assusta um pouco, né? Mas aqui vocês podem ver que as células guardas são ricas em termos de proteínas integrais, tá? Então, todos esses pontos coloridos que vocês veem aí são proteínas integrais da membrana, tá? Nós vamos estudar elas com mais detalhes na nossa próxima aula ainda, tá? Mas essa grande quantidade de proteínas, sejam elas envolvidas com a percepção de sinais, ou seja elas envolvidas com o transporte transmembrana, eles fazem com que a célula guarda possua uma alta capacidade de perceber sinais, tá? E uma velocidade de resposta a esses estímulos, seja estímulos endógenos, né, da própria planta, ou estímulos exógenos, ambientais. Entre os principais estímulos vocês têm aqui, ó, intensidade, qualidade de luz, temperatura, status hídrico e a concentração intercelular de CO2. Ok? Bom, agora a gente vai chegar num ponto bastante importante da nossa aula, que é o movimento estomático. Tá? O que é o movimento estomático? O movimento estomático é caracterizado pela abertura e o fechamento do ostíolo, ou seja, do poro estomático. Tá? Esse movimento ele vai acontecer em função de variações na pressão de turgor dessas células guarda. Tá? O que é a pressão de turgor? A célula cheia d'água está túrgida. A célula com pouca quantidade de água encontra-se flácida, como vocês veem aqui. Tá? Então, a grosso modo, a célula guarda túrgida vai apresentar o poro estomático aberto. Célula guarda flácida vai apresentar o poro estomático fechado. Tudo bem? Bom, e aqui então nós temos um mecanismo geral de funcionamento para abertura e fechamento estomático, certo? Para abertura estomática, o que primeiro tem que acontecer? Um estímulo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os principais estímulos que promovem a abertura estomática. Esse estímulo provoca, no primeiro momento, ativação de canais para entrada de íons na célula guarda. Tudo bem? O que ela provoca também? A inativação de canais de saída de íons. Tá? Como um reflexo desses dois primeiros processos, nós vamos ter um acúmulo de íons no vacúolo da célula guarda. Tá? Nós estudamos na nossa primeira aula que o acúmulo de íons promove uma redução do potencial osmótico de uma determinada célula. Tudo bem? Essa redução de potencial osmótico vai fazer com que nós tenhamos a entrada de água na célula guarda por osmose. Lembrando que a osmose é o movimento de água em função do gradiente de concentração de solutos. Tudo bem? À medida que esse potencial osmótico decresce, o potencial hídrico diminui, consequentemente a água se move para dentro da célula guarda por osmose. À medida que a água entra na célula, a pressão de turgor aumenta, né, forçando a parede celular da célula guarda, e o estômago se abre. Então, assim, nós temos a abertura estomática. E o fechamento estomático? Basicamente, nós temos o processo inverso, ou numa sequência inversa. Numa direção inversa, perdão, não numa sequência. Para o fechamento estomático, nós vamos ter um estímulo, do qual a gente vai falar daqui a pouco. Esse estímulo vai promover a inativação dos canais de entrada de íons que estavam abertos, vai promover a ativação de canais de saída desses íons que até então estavam fechados. Como resultado disso, os íons que estavam dentro da célula guarda agora vão se concentrar nas células subsidiárias, ou seja, o gradiente osmótico se inverte. Tá? Se o gradiente osmótico se inverte, a água sai da célula guarda e vai se concentrar, então, nas células subsidiárias, diminuindo a pressão de turgor da célula guarda, fechando o poro estomático. Percebam que são processos bastante simples. Tudo bem? Então, agora que nós vimos o processo de abertura e fechamento estomático, nós vamos se concentrar nos estímulos, certo?
O primeiro estímulo do dia responsável pela abertura estomática em plantas, né, nas primeiras horas do dia, está associado com a luz. Tá? Então aqui nós temos um padrão de resposta de abertura estomática em função da luz, certo? Aqui embaixo vocês têm o tempo, aqui vocês têm a abertura do poro estomático. Tá? Percebam vocês que saindo de um estômago, uma folha com estômago fechado, quando nós colocamos luz vermelha sobre ela, lentamente ela vai abrindo o seu poro estomático, certo? Essa resposta, né, nós chamamos ela de uma resposta quantitativa, ou seja, a abertura dos estômatos relacionada com a incidência de luz vermelha está associada com a fotossíntese nessas células guarda. Tá? A atividade fotossintética da célula guarda, lembrando que elas têm cloroplastos, né, promove um acúmulo de sacarose no interior dessas células, que vai então ser responsável pela redução do potencial osmótico, a entrada de água e a abertura dos estômatos. Percebam que é um processo relativamente lento, porque ele depende da síntese de sacarose, tá? Que não é um processo tão rápido assim, e depende da intensidade. Por isso que nós chamamos esse de um efeito quantitativo, depende muito da intensidade da luz. Tá? Mas agora percebam vocês que 2 horas depois desse estímulo de luz vermelha, né, a gente, além da luz vermelha, ligar um botãozinho aqui de luz azul, rapidamente nós temos um salto na abertura estomática. Tá? O que aconteceu aí? Tá? O estímulo da luz azul é considerado uma sinalização, né, em termos qualitativos. Qualitativos vai estar relacionado com presença, ausência de um determinado comprimento de onda, nesse caso, da luz azul, certo? Então, é uma sinalização que tem resposta rápida, que está relacionada com o acúmulo de solutos nas células guarda, principalmente o potássio, certo? É um movimento, uma resposta bastante rápida quando comparada com o efeito quantitativo em termos de fotossíntese. Percebam agora vocês aqui, ó, né? Um gráfico parecido com o de antes, né? Abertura estomática, e aqui as horas do dia, tudo bem? Essa linha preta que vocês têm aqui em cima, ó, é o total de abertura estomática do dia. Então, no início da manhã os estômatos estão praticamente todos fechados, vão se abrindo, tem um máximo de abertura estomática por volta da 1 da tarde, e depois vai se fechando lentamente, né? Vai apresentar um fechamento total lá, já entrando noite adentro, né? Logo abaixo dessa linha nós temos duas curvas. Uma curva que vocês veem pintada em azul, tá? Que é a curva de acúmulo de potássio dentro das células guarda. Tá? E aqui em vermelho ou rosa, como queiram, nós temos a curva de acúmulo de sacarose dentro das células guarda. Percebam vocês que a abertura estomática está relacionada com o acúmulo de solutos dentro da célula guarda, mas quais são esses solutos muda um pouquinho durante o dia, né? Nós temos um estímulo inicial de luz azul no início do dia, abertura rápida dos estômatos em resposta ao acúmulo de potássio. Tá? No decorrer do dia, conforme esse potássio vai decrescendo, nós temos um aumento da quantidade de sacarose nas células guarda, e ela que vai ser o soluto responsável pela manutenção da abertura até o final da noite. Tá? No final da noite, final do dia, né, início da noite, conforme essa sacarose vai sendo translocada para fora das células guarda, o potencial osmótico diminui, a água sai e o poro então vai se fechando. Bem, então agora vamos falar um pouquinho mais especificamente da luz azul. Tá? A abertura estomática de início de manhã nas plantas normalmente ocorre em função da resposta primária à luz azul. Tá? A luz azul é percebida por pigmentos carotenoides chamados de zeaxantina, que vocês veem aqui, tá? Na região do cloroplasto. Esse sinal recebido pela zeaxantina é regulado, tá? Por proteínas fotorreceptoras chamadas de fototropinas. Tá? E são elas que vão mediar, né, toda a sinalização para promover a abertura dos estômatos. Vamos ver como é que isso acontece. Tá?
Então vocês têm aqui, ó, percepção do estímulo pelas zeaxantinas lá no cloroplasto das células guarda. Tá? Esse sinal é mediado pelas fototropinas que estão presentes na membrana dessas células guarda. O que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou falando para vocês o que está escrito aqui no texto e vou mostrando com o laser aqui do lado. Tá? Então aqui ó, nós temos as fototropinas recebendo o sinal de luz azul. Essas fototropinas são responsáveis pela ativação de uma proteína chamada de H+ATPase. A proteína H+ATPase quebra ATP, tá? E usa a energia para jogar prótons H+ para fora da célula. Tá bem? Isso provoca, né, um fenômeno chamado de hiperpolarização da membrana plasmática que vocês veem aí na letra B. Tá? Como resposta à hiperpolarização da membrana plasmática, nós temos a abertura dos canais de potássio, certo? E com a abertura nós temos um influxo, ou seja, a entrada rápida de grandes quantidades de potássio que vêm das células subsidiárias, dos espaços intercelulares e entram na célula guarda, ok? Associado a isso, nós temos o fechamento dos canais de saída de cloro, tá? Que vocês veem aqui, ó, tá? Esse sinal aqui, ó, é de interrupção de atividade com a barra. Tá? E além disso, nós temos a quebra ou a hidrólise de amido lá do cloroplasto. Vocês veem aqui ó, os grânulos de amido que são hidrolisados em malato, que é um ácido orgânico solúvel que afeta a energia livre da água. Bem? O acúmulo em conjunto de principalmente potássio, mas também de cloro e malato dentro do vacúolo da célula guarda vai provocar então a entrada de água e a abertura do poro estomático, tudo bem? Tudo isso em resposta à luz azul no início da manhã. Falando agora um pouquinho sobre o fechamento estomático. Normalmente as plantas fecham o estômago em condição de estresse. Tá? Quando uma planta não está estressada, ela pode muitas vezes apresentar aquele padrão que nós vimos agora há pouco, né? De abrir o estômago de manhã e fechar somente no final do dia. Tá? O mais comum é que as plantas apresentem alguns ciclos de abertura e fechamento estomático no decorrer do dia. Tá? De modo geral, o fechamento estomático durante o dia ele acontece para a economia de água, tá bem? Ou uma situação de estresse. Um dos principais sinalizadores responsáveis pelo fechamento estomático em condição de estresse é o ácido abscísio, que é um hormônio vegetal que vocês vão estudar daqui a algumas semanas lá com o professor Ivan. Tudo bem? Então, o acúmulo da forma ativa desse ácido abscísico em folhas leva ao fechamento estomático. O que o ácido abscísico faz? Né? Na sua forma ativa, ele provoca uma rápida entrada de baixíssimas quantidades de cálcio no citoplasma da célula guarda. Tá? Então, lembrando que essa baixíssima quantidade de cálcio não afeta o potencial osmótico celular. Tá? Ele é apenas um sinalizador, tá? Responsável então, pela transdução do sinal. Tá? Então vocês veem aqui o ABA chegando, né? Provocando a abertura dos canais de cálcio. O cálcio como sinalizador vai promover o fechamento estomático. De que forma? Primeiro, ele ativa os canais de saída de cloro, tá? E do malato da célula. Tá? Então os ânions saem da célula. Conforme esses ânions saem, nós temos um processo de despolarização da membrana plasmática e vai fazer com que se abram os canais de saída de potássio. Então, todo aquele potássio que havia se acumulado no vacúolo da célula guarda, agora sai, vai para o espaço intercelular e depois para as células subsidiárias. O que vai acontecer aqui? Conforme o gradiente osmótico se movimenta, então, para fora da célula guarda, a água também sai, a pressão de turgor diminui e o estômago se fecha. Ok? Além disso, então, numa situação de seca, né, altas temperaturas, são responsáveis pelo aumento da quantidade de ácido abscísico. Além disso, né, uma planta que foi submetida a uma seca severa, um estresse mais duradouro, tá, e já apresenta logo no início da manhã grandes quantidades de ácido abscísico ativo nas folhas,
o ácido abscísico, além de proporcionar fechamento estomático, como a gente acabou de ver, ele pode bloquear, né, a sinalização mediada pela luz azul, ou seja, ele pode impedir os estômatos de se abrirem nas primeiras horas da manhã. Tá? E ele vai fazer isso bloqueando a atividade da bomba H+ATPase. Então, nós vimos agora há pouco que o primeiro evento associado com a atividade da luz azul era a ativação da H+ATPase. Mesmo que esse sinal ocorra, altas quantidades de ácido abscísico nessas folhas vão fazer com que a atividade da H+ATPase fique bloqueada, então restringindo a abertura estomática. Tudo bem? Pois bem, por fim, aqui nós temos então a questão das flutuações da abertura estomática ao longo do dia. Né? Nós vimos aquele gráfico bonito de uma planta com estômago aberto ao longo do dia inteiro, né? Mas, como eu falei para vocês, em alguns momentos do dia esses estômagos podem estar parcialmente ou até totalmente fechados, ok? Vejam aqui, ó. Os estômagos tendem a estar abertos quando nós temos, né, luz disponível, porque isso afeta diretamente a fotossíntese, umidade no ar, tá? Lembrando que as plantas tendem a fechar os estômagos para economizar água, tá? Temperaturas amenas, isso dentro da faixa de temperaturas ótimas para cada espécie, tá? Então aqui a umidade na folha, a umidade do ar, né, em condições boas, quantidades moderadas de CO2, moderadas a baixas. O que acontece aqui? Né? Nós temos uma alta quantidade de CO2 na atmosfera, como vocês veem aqui. Esse CO2 se difunde para a câmara subestomática, por diferente concentração, e daqui ele se difunde até as células fotossintéticas dentro do cloroplasto. Tá? A chegada do CO2 da atmosfera até a câmara estomática, aqui nós temos uma difusão rápida. A difusão aqui, ó, entre células é mais lenta porque ele tem um meio com maior resistência. Tudo bem? Então, logo depois da abertura estomática, existe uma tendência de aumento de concentração do CO2 na câmara subestomática. Quando essa concentração aumenta, a folha fecha os seus estômatos até que esse CO2 seja consumido. Quando ele baixa, ela abre os estômatos novamente para mais CO2 abrir. Essa é uma estratégia para economia de água. Tudo bem? E por fim, aqui nós temos altos teores foliares de nitrogênio. Ok? Porque isso também está relacionado com a fotossíntese. Altas quantidades de nitrogênio estão relacionadas com altos teores de proteínas, né, enzimas que são utilizadas, né, na atividade fotossintética. E aqui, então, as condições que levam ao fechamento, né, durante o dia. Ó. Baixos níveis de radiação, de luz, então aqueles momentos onde temos nuvens durante o dia, pouca umidade na folha, frio, aqui a gente poderia colocar o excesso térmico também, ar seco, tá? Altas concentrações de CO2 aqui nos espaços intercelulares, na câmara subestomática, e também baixos teores de nitrogênio na folha, que reduzem a atividade fotossintética foliar. Tudo bem? Pessoal, o que eu tinha de conteúdo para passar para vocês sobre essa temática é essa. Vocês estão percebendo que as aulas estão um pouco mais curtas do que costumam ser no modo presencial. Tá? Essa é uma indicação que a gente teve de reduzir um pouquinho o tempo das aulas. Tá? Então vocês sintam-se bastante à vontade para tirar dúvidas, mandar mensagem. Tá? Leiam os materiais de apoio. Tá? O bom das aulas estarem gravadas é que você pode assistir 1, 2, 3, quantas vezes vocês quiserem essas aulas, né? E tentar fazer as suas anotações, tentar evoluir no conteúdo, tudo bem? Então nós nos vemos na próxima aula. Um abraço para vocês.